Título: Capítulo 4: O problema dos tipos de atitude. Como as duas teorias descritas nos capítulos anteriores são inconciliáveis, é preciso encontrar um ponto de vista acima delas em que a unificação seja possível. Não podemos condenar uma simplesmente e favorecer a outra, por mais cômoda que seja essa solução, porque quando as duas teorias são examinadas sem parcialidade, não se pode negar que ambas contêm verdades fundamentais, por mais contraditórias que sejam. Uma não exclui a outra. A teoria freudiana nos seduz por sua simplicidade, a tal ponto que quase nos causa lástima ao ser atacada por uma afirmação em contrário. O mesmo vale para a teoria de Adler, que também é de uma simplicidade luminosa e convence tanto quanto a de Freud. Não surpreende, pois, que os adeptos de ambas as escolas se aferrem intransigentemente às suas respectivas teorias. Travessão, certas, porém unilaterais. É humano e compreensível que não estejam dispostos a renunciar a uma teoria belíssima e perfeita, trocando-a por um paradoxo, ou, o que é pior ainda, perdendo-se na confusão de pontos de vista contraditórios. Como ambas as teorias são amplamente certas e, ao que parece, explicam a matéria, é óbvio que a neurose deve ter dois aspectos contraditórios, um dos quais é apreendido pela teoria de Freud e o outro pela de Adler. Como é que um cientista só vê um lado e um outro só o outro? Porque cada um pensa que a sua posição é a única válida? Provavelmente porque ambos veem na neurose, antes de tudo, aquilo que corresponde à sua característica pessoal. É pouco provável que os casos de neurose que Adler chegou a analisar tenham sido inteiramente diversos do que Freud conhecia. É lógico que ambos tenham partido de um mesmo material de experiência, como a peculiaridade de cada um faz enxergar as coisas de maneira diferente, desenvolvem opiniões e teorias totalmente diversas. Adler vê como um sujeito que se sente inferior e derrotado procura aceder a uma superioridade ilusória mediante protestos, manobras e outros estratagemas adequados indiscriminadamente contra pais, educadores, superiores, autoridades, situações, instituições, ou seja lá o que for. Até a sexualidade figura entre os estratagemas. Esta concepção está baseada numa supervalorização do sujeito, em face do qual as características e a significação dos objetos desaparecem por completo. Estes são considerados no máximo como portadores de tendências repressivas. Creio não estar equivocado na minha suposição de que a relação amorosa
e outros anseios que visam objetos também sejam considerados por Adler como dimensões essenciais em sua teoria da neurose. Porém, não lhes é atribuído papel principal como na de Freud. Freud vê seu paciente constantemente na dependência de e relacionado com objetos importantes. Pai e mãe exercem um papel fundamental. Todas as influências ou condicionamentos que, eventualmente, ainda venham a ter importância na vida do paciente remontam em causalidade direta a essas potências primordiais. O conceito de transferência, ou em outras palavras, a relação paciente-analista, é a pièce de résistance de sua teoria. Sempre se deseja um objeto especificadamente qualificado, ou então se lhe opõe resistência, e isso invariavelmente de acordo com o modelo da relação com os pais adquirido na primeira infância. O que brota do sujeito é essencialmente um desejo cego de prazer, mas esse desejo sempre recebe a sua qualidade de objetos específicos. Para Freud, os objetos são de extrema importância e têm quase exclusividade da força determinante, ao passo que o sujeito se torna surpreendentemente insignificante na realidade. Não é mais do que uma fonte do desejo de prazer ou uma morada do medo. Como já salientamos, Freud também conhece os impulsos do eu, mas esta expressão já basta para indicar que sua ideia do sujeito é diametralmente diversa da dimensão especial que cabe ao sujeito na concepção adleriana. Sem dúvida, ambos os cientistas veem o sujeito em relação ao objeto, mas que diferença no modo de ver essa relação! Em Adler, a ênfase é posta num sujeito, mas se afirma e procura manter sua superioridade sobre os objetos, sejam eles quais forem. Em Freud, o contrário, a ênfase é posta inteiramente nos objetos que, conforme suas características especiais, são proveitosos ou prejudiciais ao desejo de prazer do sujeito. Esta disparidade não pode ser outra coisa senão uma diferença de temperamento, uma oposição entre dois tipos de espírito humano, num dos quais o efeito determinante provém preponderantemente do sujeito e no outro do objeto. Uma posição mediana, que seria, digamos, a do senso comum, admitiria que a atuação humana é condicionada tanto pelo objeto quanto pelo sujeito. Ambos os estudiosos argumentam que sua teoria não pretende ser uma explicação psicológica do homem normal, mas uma teoria da neurose. Sendo assim, Freud deveria explicar e tratar muitos dos seus casos pelo enfoque de Adler. Este, por sua vez, deveria, em outros tantos casos,
fazer sérias concessões aos pontos de vista defendidos por seu ex-professor, o que, no entanto, não foi o que se deu, nem com um nem com o outro. Observando o dilema, eu me pergunto: será que existem pelo menos dois tipos diferentes de pessoas, um dos quais se interessa mais pelo objeto e o outro por si mesmo? E podemos dar-nos por satisfeitos com a explicação de que um deles só vê um lado e o outro só o outro, e que por isso os resultados são diametralmente diferentes? Como já dissemos, seria absurdo admitir que o destino faça uma escolha tão sutil dos pacientes que cada grupo caia nas mãos do médico que lhe convém. Há muito tempo venho percebendo, tanto no que me diz respeito quanto em relação a meus colegas, que tratamos com relativa facilidade de certos casos, ao passo que em outros não há meio de acertar. É de importância capital para o tratamento o fato de que se estabeleça ou não uma boa relação entre o médico e o paciente. Caso não se crie um relacionamento natural e de confiança dentro de um curto espaço de tempo, é melhor que o paciente escolha outro médico. Também nunca me envergonhei de recomendar a outro colega um paciente cujo tipo não se entrosasse com o meu ou me fosse antipático, isto no próprio interesse do paciente, pois num caso assim estou certo de que o meu trabalho não seria bem feito. Todos temos as nossas limitações pessoais, principalmente como terapeutas que somos. Sempre é bom ter isso em mente. Diferenças pessoais muito grandes ou incompatibilidades geram resistências exageradas e supérfluas que nem são justificadas. Na realidade, a controvérsia Freud-Adler não passa de um simples paradigma, um caso entre os muitos tipos de atitude possíveis. Essa questão constituiu minha grande preocupação durante muito tempo. Finalmente, fundamentado em muitas observações e experiências, cheguei a apresentar dois tipos básicos de comportamento ou de atitude, ou seja, a introversão e a extroversão. A primeira atitude, quando normal, é caracterizada por um ser hesitante, reflexivo, retraído, que não se abre com facilidade, que se assusta com os objetos e sempre está um pouco na defensiva, gostando de se proteger por trás do escudo de uma observação desconfiada. A segunda, quando normal, é caracterizada por um ser afável, aparentemente aberto, de boa vontade, que se adapta bem a qualquer situação, se relaciona facilmente com as pessoas e, não raro, se lança despreocupado e confiante em situações desconhecidas, sem
levar em conta a eventualidade de certos riscos. É evidente que no primeiro caso é o sujeito quem decide e no segundo o objeto. Naturalmente, esses traços não passam de um esboço rudimentar dos dois tipos. Empiricamente, essas duas atitudes raramente são observadas em seu estado puro. Mais adiante voltarei ao assunto. Muitas vezes não é fácil determinar o tipo, porque há inúmeras variações e possibilidades de compensação, além de oscilações individuais. As variações podem ser determinadas pela predominância de uma das funções da consciência, como o pensamento ou o sentimento, o que imprime um caráter especial na atitude básica. As frequentes compensações que o tipo básico apresenta provêm, em geral, dos ensinamentos da vida. Aprendemos, às vezes, depois de muito sofrer, que nem sempre podemos voltar às rédeas do nosso ser. Em outros casos, nos indivíduos neuróticos, por exemplo, muitas vezes não se sabe se estamos diante de uma atitude consciente ou inconsciente, uma vez que, devido à dissociação da personalidade, ora parece uma metade, ora outra, confundindo o nosso julgamento. Por essa mesma razão, é tão difícil conviver com pessoas neuróticas. As enormes diferenças entre os tipos efetivamente existentes. Descrevi 8 grupos distintos no livro que acabo de citar. Tem uma nota de rodapé. Não abrange, evidentemente, todos os tipos existentes. Outros critérios de diferenciação são idade, sexo, atividade, emocionalidade, nível de desenvolvimento, fundamento, a minha caracterização dos tipos nas 4 funções de orientação da consciência: sentimento, pensamento, sensação e intuição. Retornando ao texto. Possibilitaram-me a compreensão das 2 teorias controvertidas sobre a neurose como manifestações de tipos antagônicos. Essa constatação redundou na necessidade de nos colocarmos acima das posições antagônicas, criando uma teoria que fosse justa não para com uma ou com a outra, mas para com as 2 igualmente. Logo, é indispensável fazer a crítica de ambas as teorias apresentadas. Essas teorias, quando aplicadas a ideais exaltados, atitudes heróicas, dramaticidade, uma convicção profunda, são apropriadas para, através de um longo processo, trazê-los de volta à realidade banal do dia a dia. No entanto, elas não deveriam ser aplicadas a tais coisas, porque as 2 teorias são instrumentos pertencentes ao equipamento terapêutico, bisturis impiedosos e afiados, usados pelo médico para extrair a parte doente e nociva do corpo do paciente. Nietzsche, com sua crítica destrutiva dos ideais, pretendia fazer o mesmo, pois os considerava como
excrescências doentias da alma da humanidade. Há casos em que isso realmente é verdade, nas mãos de um médico habilidoso, de um verdadeiro conhecedor da alma humana, que tenha o sentido das nuances, para empregar a expressão de Nietzsche, e aplicadas ao que está realmente doente numa alma, ambas as teorias são corrosivos salutares quando usadas em dosagens apropriadas a cada caso. Tornam-se prejudiciais e perigosas em mãos inaptas para medir e avaliar. São métodos críticos e têm em comum com a crítica em geral o fato de serem bons onde algo deve e precisa ser destruído, dissolvido e reduzido, mas só produzirão dano onde for necessário construir. Poderíamos deixar passar essas teorias sem alardear o resto, visto que, como venenos medicinais, são confiadas às mãos seguras do médico. A utilização proveitosa desses corrosivos requer um conhecimento excepcional da alma. É indispensável saber distinguir o doentio e inútil do que tem valor e precisa ser conservado. Isto simplesmente pertence ao rol das coisas mais difíceis. Quem quiser sofrer o impacto de uma leitura acerca dos enganos que podem ser cometidos por um médico psicologizante e responsável que se baseie em preconceitos baratos e pseudocientíficos, que estude o trabalho de Moebius sobre Nietzsche, ou então os diversos tratados psiquiátricos sobre o caso de Cristo, certamente tal pessoa exclamaria conosco: coitado do paciente que for compreendido dessa maneira. As duas teorias da neurose não são gerais, mas sim remédios de uso tópico, dissolventes e redutivos. Você não passa de reticências. Só sabem dizer isso. Explicam ao doente que os seus sintomas vêm daqui ou dali, não passam disso ou daquilo. Seria injusto afirmar que a redução não seja eficaz em certos casos, mas promover a teoria redutiva a uma teoria global da essência tanto da alma doente como da sadia simplesmente não tem cabimento, pois a alma humana, seja doente ou sã, não pode ser esclarecida apenas redutivamente. Não há dúvida de que Eros está sempre presente, sempre e em toda parte. Não há dúvida de que o impulso de poder penetrar no que há de mais sublime e mais real na alma humana. Mas alma humana não é só isso ou aquilo, ou, se preferirem, isso e aquilo, mas também tudo o que ela já fez e ainda vai fazer com isso. Uma pessoa só foi compreendida pela metade quando se sabe a proveniência de tudo o que aconteceu com ela. Se fosse só isso, pouco importaria se já houvesse morrido há muito tempo. Como ser vivo, ela não foi compreendida, porque a vida não é só ontem, nem fica explicada quando se reduz o hoje ao ontem. A vida também é amanhã,
só compreendemos o hoje se pudermos acrescentá-lo àquilo que foi ontem e ao começo daquilo que será amanhã. Todas as manifestações psicológicas da vida são assim, inclusive os sintomas doentios, pois os sintomas neuróticos não são efeitos de causas passadas, ou seja, da sexualidade infantil ou do impulso de poder infantil, mas também tentativas de uma nova síntese de vida, tentativas frustradas, não resta dúvida, mas que nem por isso deixam de ser tentativas com um germe de valor e sentido, são embriões abortivos devido a condições desfavoráveis de natureza interna e externa. O leitor perguntará com certeza: diga-me, pelo amor de Deus, que valor e que sentido pode ter uma neurose, esse flagelo inútil e repugnante da humanidade? Ser nervoso, de que serve isso? Ora, provavelmente, para as mesmas razões por que Deus criou as moscas e as demais pragas, para que o homem se exercite na virtude da paciência. Por mais tolo que seja esse pensamento do ponto de vista da ciência, ele é sabido do ponto de vista da psicologia. É só substituir pragas por sintomas nervosos. Até Nietzsche, com o seu desmedido desdém por tolices e banalidades, reconheceu mais de uma vez tudo quanto devia à sua doença. Já vi mais de uma pessoa cuja vida só teve utilidade e sentido graças a uma neurose que a impedia de cometer todas as asneiras decisivas da vida, obrigando-a a levar uma existência que desenvolvesse seus germes preciosos que teriam sido sufocados caso a neurose, com mãos de ferro, não a tivesse colocado em seu devido lugar. Pois bem, há pessoas cujo sentido e significado da vida jaz no inconsciente, sendo seu consciente só transvios e descaminhos. Em outras pessoas se dá o contrário, sua neurose também tem outro significado. Neste caso, uma ampla redução é indicada, mas não no outro. O leitor admitirá que em certos casos a neurose possa ter um sentido positivo, mas continuará negando que em todos os pequenos casos corriqueiros e banais possa ter uma finalidade de tão grande alcance e sentido. Perguntará, por exemplo, qual o valor da neurose no caso anteriormente descrito de asma e estados histéricos de pavor. Concordo neste caso. Seu valor não é evidente, principalmente quando considerado no ponto de vista de uma teoria redutiva, isto é, do lado sombrio de um desenvolvimento individual. Como vemos, ambas as teorias de que falamos têm em comum o fato de desvendarem piedosamente o lado sombrio do homem. São teorias, ou melhor, hipóteses que nos explicam em que consiste o fator que provocou a doença, logo tratam não só dos valores de uma pessoa, mas dos seus desvalores que sempre perturbam
ao se manifestarem. Um valor é uma possibilidade através da qual a energia pode chegar a desenvolver-se. No entanto, na medida em que um desvalor também é uma possibilidade de desenvolvimento da energia travessão e que se observa nitidamente na considerável energia inerente às manifestações neuróticas travessão, também pode ser considerado um valor, mas um valor que proporciona manifestações prejudiciais e inúteis de energia. A bem dizer, a energia em si não é boa, nem má, nem útil, nem prejudicial, mas neutra, posto que tudo depende da forma como a energia é aplicada. A forma é que dá qualidade à energia, mas, por outro lado, a forma sem a energia também é neutra. Para que se produza um valor verdadeiro, é indispensável que haja energia de um lado e do outro valor da forma. Na neurose há energia psíquica, sem dúvida, mas numa forma inferior e não aproveitável. As concepções das duas teorias redutivas só servem para dissolver essa forma inferior. Neste ponto, agem como corrosivos. Assim obtemos energia livre, mas neutra. Até hoje predominava a ideia de que essa energia recém-obtida ficava à disposição do consciente do enfermo, podendo ser por ele empregada do modo que lhe aprouvesse, enquanto se considerava a energia como mera força do impulso sexual. Falava-se em sublimação e utilização da mesma. Supunha-se que, com a ajuda da análise, o paciente fosse capaz de sublimá-la, isto é, de usá-la não para exercer a sexualidade, mas para o exercício de uma arte ou outra atividade qualquer que fosse boa ou útil. Segundo este ponto de vista, o paciente tem a possibilidade de realizar a sublimação das suas forças impulsivas de acordo com a sua vontade e a sua tendência. Até certo ponto, tal opinião tem sua razão de ser, na medida em que o homem tem condições de imprimir uma diretriz específica e determinada à sua vida. Sabemos, no entanto, que não existe previsão humana ou filosófica de vida capaz de predeterminar o rumo da nossa vida, a não ser a curto prazo. Isto é válido apenas para o tipo de vida comum, não para o tipo heróico. Este último modo de vida também existe, mas é incontestavelmente mais raro do que o primeiro, e a ele não se aplica a afirmação que acabamos de fazer a respeito de se imprimir a curto prazo um rumo definido à vida. O rumo da vida heróica é incondicional. São as decisões do destino que a orientam. Pode ser que a resolução de seguir uma determinada direção se mantenha inabalável até o amargo fim, mas, em geral, o médico só trata de pessoas humanas, raramente de heróis voluntários. Nos casos de heroísmo, trata-se em geral de um suposto heroísmo que não passa de
obstinação infantil contra um destino mais forte, ou então de uma atitude presunçosa para encobrir um sentimento de inferioridade. No poderoso dia a dia há, infelizmente, pouco lugar para coisas fora dos padrões que sejam sadias. Há pouco lugar para o heroísmo ostensivo, não que o desafio do heroísmo nunca bata à nossa porta. Muito pelo contrário, enfrentar a vida cotidiana com todas as suas exigências banais de dedicação, paciência, perseverança e sacrifícios humildemente, sem avisar o aplauso, sem grandes gestos heróicos. Este é o nosso heroísmo cotidiano, invisível para os outros, maçantes, enfadonhas exigências que, quando não acolhidas, produzem neurose. Para escapar a elas, muitos já ousaram tomar a grande decisão da sua vida e levá-la a cabo sem se importar com a opinião alheia. Diante de um destino assim, só nos resta inclinarmos-nos. Mas, como dissemos, esses casos são raros. Os outros constituem a grande maioria. O rumo dessas vidas não obedecem a uma linha simples e bem traçada. O destino abre-se diante delas, confuso e com uma profusão de possibilidades. E, no entanto, só uma dessas possibilidades é a sua, o caminho certo. Quem se atreveria, travessão, por mais que conhecesse seu próprio caráter, travessão, a determinar de antemão essa única via possível, com força de vontade, pode-se conseguir muita coisa, não resta a menor dúvida. Mas, considerando o destino de certas personalidades dotadas de grande força de vontade, é um erro fundamental querer submeter seu próprio destino à sua vontade a qualquer preço. Nossa vontade é uma função dirigida pela reflexão. Logo, ela depende da qualidade da nossa reflexão. A reflexão, travessão, a verdadeira reflexão, travessão, tem que ser racional, isto é, sensata. Mas já foi provado, ou será possível provar algum dia, que vida e destino concordam com a nossa razão humana ou são racionais? Pelo contrário, temos base para suspeitar que são irracionais ou, em última análise, que têm um fundamento que transcende a razão humana. A irracionalidade dos acontecimentos revela-se no que chamamos de acaso. Temos que negá-lo, evidentemente, por não podermos pensar a priori em processo algum que não seja causal e necessariamente condicionado. Logo, não pode ser também casual, mas na prática o caso sempre existe, aliás, de uma forma tão insistente que poderíamos tranquilamente dispensar a nossa filosofia causal. A plenitude da vida tem normas e não as tem. É racional e irracional. Por isso, a razão e a vontade fundada na razão só têm validade em pequenos espaços da vida. Podemos estar certos de uma coisa: quanto mais prolongarmos o rumo escolhido pela razão, tanto mais excluiremos a possibilidade de viver a vida irracional
que, no entanto, tem o mesmo direito de ser vivida. O fato de o homem ter chegado à condição de imprimir rumo à vida foi de inegável utilidade. Podemos afirmar, e com toda razão, que a maior vitória da sanidade foi a conquista da racionalidade. No entanto, não queremos dizer que isso deva continuar, ou continue sempre assim, aconteça o que acontecer. A terrível catástrofe da Primeira Guerra Mundial veio frustrar por completo o mais otimista dos racionalistas culturais. Em 1913, Oswald escrevia as seguintes palavras, abre aspas, o mundo inteiro concorda que o estado atual de paz armada é insustentável e pouco a pouco a situação se tornará impossível. Está exigindo sacrifícios imensos de cada nação, que ultrapassam de longe as despesas destinadas a fins culturais e não acedem a quaisquer valores positivos. Se a humanidade encontrasse meios e caminhos de eliminar esses preparativos de guerra que nunca sobrevêm, essa imobilização de considerá-la parcela da nação na faixa de idade mais vigorosa e produtiva para fins de treinamento de guerra e os inúmeros prejuízos decorrentes do atual estado de coisas, seria possível obter uma economia de energia de tais proporções que, a partir daí, promoveria um florescimento imprevisível do desenvolvimento cultural, pois a guerra é semelhante à luta pessoal para solucionar as contradições de vontades diferentes. O mais antigo de todos os recursos possíveis e, por isso mesmo, o mais útil, o que acarreta o mais grave desperdício de energia, a tal eliminação tanto da guerra potencial como da guerra real, é inteiramente conforme ao espírito do imperativo energético e é um dos mais importantes desafios à cultura dos nossos dias. Mas a irracionalidade do destino não quis o mesmo que a racionalidade dos pensadores bem-intencionados. Quis muito mais do que a simples utilização de soldados e das armas armazenadas. Quis uma destruição monstruosa, tresloucada, uma chacina em massa, sem precedentes, para que a humanidade eventualmente entendesse que a intenção racional só consegue dominar um dos lados do destino. O que se diz da humanidade em geral também se aplica a cada indivíduo em particular, pois a humanidade é formada por um conjunto de indivíduos. A psicologia da humanidade corresponde à psicologia individual. A Guerra Mundial foi um terrível ajuste de contas com a intencionalidade racional da civilização. O que chamamos de vontade no indivíduo chama-se imperialismo nas nações, pois a vontade é a expressão do poder sobre o destino, isto é, a exclusão do acaso. Civilização é sublimação racional e utilitária de energias livres, produzida voluntária e intencionalmente. No indivíduo dá-se o mesmo. Da mesma forma que a ideia de uma organização da cultura universal sofreu
uma cruel advertência como esta guerra? Sim. O indivíduo também precisa aprender várias vezes em a vida que as chamadas energias disponíveis não são disponíveis a seu bel prazer. Nos Estados Unidos, um empresário de uns 45 anos foi consultar-me. Seu caso ilustra muito bem o que acabei de dizer. Tratava-se de um típico self-made man americano que tinha começado do nada e subira na vida por esforço próprio. Tinha sido muito bem-sucedido em seus empreendimentos e fundar uma empresa gigantesca, pouco a pouco, conseguir organizá-la de tal forma que lhe foi possível afastar-se de sua direção. 2 anos antes de me ver, havia se afastado da firma. Até então vivera exclusivamente para os negócios, concentrando nisso toda a sua energia com a incrível intensidade e unilateralidade características de um empresário americano bem-sucedido. Havia comprado uma fazenda maravilhosa onde tencionava viver. Para ele, viver significava cavalos, automóveis, golfe, tênis, festas, etc. Mas fizera conta sem o dono do restaurante. A energia em disponibilidade nada tinha a ver com essas perspectivas convidativas. Encasquetou com algo bem diferente. Ao cabo de algumas semanas dessa vida nababesca, tão arduamente desejada, começou a perscrutar obsessivamente estranhas e vagas sensações do corpo. Algumas semanas mais bastaram para precipitá-lo numa hipocondria incrível. Teve um colapso nervoso total. O homem sadio, que tinha uma força física incomum e uma extraordinária energia, transformou-se numa criança chorona, e com isso acabou-se toda a sua glória. Tinha um medo atrás do outro, e as obsessões hipocondríacas torturavam-no mortalmente. Foi consultar um famoso especialista que logo reconheceu que o que faltava ao homem era trabalho. O paciente concordou e retomou seu lugar na empresa, mas, para o seu grande desespero, não conseguiu mais sentir nenhum interesse pelos negócios. Nada ajudou, nem paciência, nem resolução. Por mais que fizesse, não conseguiu canalizar a energia de volta para os negócios. Como era de se esperar, o seu estado agravou-se mais ainda. Tudo que era antes energia viva e produtiva voltou-se contra ele, lenta e destrutivamente. Houve como que uma revolta de gênio criador contra ele mesmo, assim como criara antes grandes organizações no mundo, agora seu demônio criava reatados sistemas e mecanismos hipocondríacos que o arrasavam. Quando vi, já era uma ruína moral sem esperanças. Em todo caso, tentei fazê-lo ver que é possível recolher a fabulosa energia como a que empregara no negócio, mas que a questão era para onde canalizá-la. Pode acontecer que nem mesmo os mais belos cavalos, os carros mais velozes e as festas mais divertidas sejam um atrativo para a energia. No entanto, era razoável pensar que uma pessoa que dedicara uma vida inteira
a um trabalho sério tivesse um direito natural aos prazeres da vida? Sim, se o destino se comportasse de acordo com o bom senso humano, é assim que se deveria ser: primeiro o trabalho, depois o descanso bem merecido. Mas na realidade as coisas que acontecem são irracionais. A energia tem o inconveniente de exigir um fluxo adequado para se produzir. Caso contrário, fica represada e torna-se destrutiva, regride às situações anteriores. No presente caso, a lembrança de uma infecção sifilítica que contraíra 25 anos antes. Mas isto também não passava de uma das etapas no caminho de reviver as reminiscências infantis que nesse meio tempo se haviam praticamente esvaído. A sua primitiva relação com a mãe é que orientou sua sintomatologia. Tratava-se de um mecanismo para despertar a atenção e o interesse da mãe, há muito falecida, e esta não foi a última etapa, pois a meta era obrigá-lo a voltar ao próprio corpo. Depois de ter vivido só com a cabeça desde a juventude, um dos lados do seu ser se diferenciara, deixando o outro retido em estado de torpor corporal. Precisava desse outro lado para poder viver. A depressão hipocondríaca forçava-o, por assim dizer, a tomar conhecimento do corpo, que sempre havia ignorado. Se ele tivesse tido condições de entender o sentido da depressão e da ilusão hipocondríaca e de conscientizar-se das fantasias resultantes de um tal estado, teria sido a salvação. Naturalmente, não foi correspondido no amor pelos meus argumentos, como era de se esperar. O caso estava avançando demais para que eu pudesse contar com uma perspectiva de cura. Só lhe restava continuar o tratamento até a morte. Este caso mostra claramente que não está em nossas mãos encaminhar uma energia disponível à vontade para um objeto de nossa escolha. Com as energias aparentemente disponíveis, obtidas após a destruição das suas formas inaproveitáveis pelos corrosivos da redução, dá-se em geral exatamente o mesmo, como já dissemos. No melhor dos casos, essa energia pode ser utilizada da forma que a vontade determina, mas só por um curto espaço de tempo. Quase sempre ela se recusa a seguir as possibilidades racionalmente propostas pelo tempo fora. Está escrito propostas pelo tempo fora. A energia psicológica tem o capricho de querer satisfazer suas próprias exigências, por mais que seja a quantidade de energia existente. Não podemos aproveitá-la enquanto não conseguirmos estabelecer um fluxo. O problema do fluxo é uma questão eminentemente prática que se coloca na maioria das análises. Por exemplo, no caso propício de haver um encaminhamento da energia disponível, a chamada libido, para um objeto razoável, a nossa tendência é acreditar que a transformação foi operada por um esforço consciente da vontade. Mas nos enganamos redondamente. Nem com o maior esforço do mundo conseguiríamos isso se já não houvesse
simultaneamente um fluxo natural no mesmo sentido. A importância do fluxo é constatada quando, apesar dos mais desesperados esforços e de o objeto escolhido e a forma desejada serem os mais convincentes e sensatos possíveis, não se consegue operar a transformação, produzindo apenas uma nova repressão. Estou mais do que convencido de que o caminho da vida só continua onde está o fluxo natural, mas nenhuma energia é produzida onde não houver tensão entre contrários. Por isso é preciso encontrar o oposto da atitude consciente. É interessante verificar como essa compensação dos opostos também teve sua função na história da teoria da neurose. A teoria de Freud representa Eros, a de Adler, o poder. Pela lógica, o contrário do amor é o ódio, o contrário de Eros, Phobos, o medo, mas psicologicamente é a vontade de poder, onde impera o amor. Não existe vontade de poder, e onde o poder tem precedência, aí falta o amor. Um é a sombra do outro. Quem se encontra do ponto de vista de Eros procura o contrário, que o compensa na vontade de poder. Mas quem põe a tônica no poder compensa-o com Eros, visto do ponto de vista unilateral da atitude consciente. A sombra é uma parte inferior da personalidade, por isso é reprimida e, devido a uma intensa resistência, mas o que é reprimido tem que se tornar consciente para que se produza a tensão entre os contrários, sem o que a continuação do movimento é impossível. A consciência está em cima, digamos assim, e a sombra embaixo, e como o que está em cima sempre tende para baixo, e o quente para o frio, assim todo consciente procura, talvez sem perceber, o que o oposto inconsciente, sem o qual está condenado à estagnação, à obstrução ou à petrificação. É no oposto que se acende a chama da vida. Foram concessões à lógica intelectual, por um lado, e ao preconceito psicológico, por outro, que levaram Freud a qualificar o contrário de Eros como impulso de destruição e morte. Ora, antes de mais nada, Eros não é sinônimo de vida, mas quem pensa assim evidentemente acha que o seu contrário é a morte. Em segundo lugar, o oposto do seu princípio supremo é para todo mundo, aparentemente, o princípio de destruição, a morte, o mal, puro e simplesmente. A pessoa não julga capaz de uma força positiva de vida, por isso o teme e evita. Como vimos, existem muitos princípios supremos de vida e de filosofia com suas respectivas formas de contrários compensatórios. Já salientei 2 tipos de contrários que, a meu ver, são os principais. Designei-os como tipos introvertidos e extrovertidos. William James já havia notado a existência desses 2 tipos entre os pensadores. Classificara-os em tender-minded e
Stoff-Minded Ostwald também propôs para os grandes sábios uma distinção análoga. O tipo clássico e o tipo romântico. Escolhi esses dois nomes entre muitos outros só para mostrar que não me encontro isolado nesta minha ideia dos tipos. Provei com minhas pesquisas históricas que um grande número de importantes questões e conflitos na história do espírito repousam na oposição desses dois tipos. A mais significativa dessas questões é a oposição entre nominalismo e realismo, que começou com a divergência entre as escolas platônica e megárica e foi herdada pela filosofia escolástica. Abelardo teve então o grande mérito de pelo menos tentar unificar os pontos de vista opostos no conceitualismo. Essa controvérsia continuou até nossos dias, manifestando-se na oposição entre idealismo e materialismo.